Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Como acordes anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Queridos, sejam bem-vindos, glória a Deus a todos, que Deus possa falar conosco nessa live. Você puder, querido, dê um glória a Deus aí onde você está, dê um glória a Deus, porque hoje é um dia maravilhoso, que a glória de Deus esteja em nós, em todos nós. Obrigado, Jesus, por essa manhã na Tua presença, te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de estar respirando, de estar pensando, falando. Obrigado, Jesus. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Glória a Deus, sejam bem-vindos, amados. Clamor. Já vamos dar início, amém? Preciso de ti. Para quem está perguntando o nome desse cantor, não posso viver. Felipe Rodrigues. Eu gosto muito de ouvir os louvores na voz dele, tá? Felipe Rodrigues. O meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se você puder cantar isso, querido, cante comigo esse louvor. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, vieste, a escuridão, procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor. Cante isso a Ele. Não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Aleluia.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Que bênção. Que bênção. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui nesse escritório. Eu não sei onde você está aí, se você está na sua cama ainda. Vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessa live, Senhor. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, em nosso meio. Senhor, seja bem-vindo em nós. Estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais da Tua presença. Queremos, Pai, aprender mais da Tua glória. Queremos, Pai, viver de maneira mais profunda na Tua presença. Espírito de Deus, flua sobre nós essa manhã. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, andar na Tua presença. Nós queremos comer, Senhor, das Tuas palavras. Comer, Senhor, da Tua palavra. Assim como a corça anseia por água, Senhor, nós ansiamos pela Tua presença. Ansiamos pelas águas do Espírito Santo de Deus. Pelas águas que fluem do trono de Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Se o teu coração é uma terra seca nessa manhã, que a chuva do Espírito de Deus flua na tua vida. Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Rabalabacede queimadará. Seja bem-vindo nessa live, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste momento, Espírito da verdade. Flua em nosso espírito, Senhor. Te damos liberdade para morar em nós, para tocar em nós. Toque, Espírito de Deus, em cada vida que está aqui nessa live. Toque, Espírito de Deus, cada pessoa que está aqui neste momento. Fala conosco, Espírito Santo. Tu és o nosso Deus, faz chover, Senhor Jesus. Flua em nosso coração, Senhor. Neste lugar, vem com teu rio, Senhor. Remanda la sede que manda la baçar. Te damos liberdade, Senhor, neste momento. Inunde o nosso coração nessa manhã com a tua palavra. Inunde o nosso coração nessa manhã com a tua presença, Senhor. Pois é da tua presença que nós nos alimentamos, Senhor. É da tua presença, Pai, que nós nos dobramos. É na tua presença, Pai, que nós colocamos todos os nossos anseios, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento. É na tua presença, ó Pai, que nós colocamos tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Nós colocamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Chova em nosso espírito, Senhor. Flua em nosso espírito, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui. A presença do Espírito Santo está muito forte aqui, querido. Eu não sei como que você está aí no seu lugar, aí onde você está, no seu trabalho, não importa onde você esteja. A presença do Senhor, ela não liga e desliga como um interruptor de casa, que você desliga ela, querido. Quando ela vem, não tem como resistir. Então, a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. Assim como está aí com você também. Convide ele, querido.
Convide Ele para estar na tua presença. Convide o Espírito Santo para estar com você. Convide o Espírito de Deus. Você vai perceber muito nas minhas orações que sempre eu falo, Senhor, te damos liberdade. Espírito Santo, faça em nós o teu querer. Faça em nós aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. E quando você dá liberdade para Ele, Ele domina o seu ser. Ele domina todo o seu ser. Ele domina toda a sua estrutura. Tudo o que você é, Ele domina isso. Se é força que você precisa, Ele te traz força. Se é paz que você precisa, Ele te traz paz. Se é alegria, Ele te traz a alegria do Espírito, com o óleo da alegria dEle. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção estarmos aqui mais uma manhã juntos, para a honra e glória do Senhor. Está preparado para o que você vai aprender aqui? Espero que você esteja preparado. Veio com o coração aberto para que você possa receber daquilo que vem de Deus. Pré-requisito para você participar das minhas lives. Venha com a tua Bíblia na mão. Amém? Venha com a Bíblia na mão. Venha com o teu caderninho, com a tua caneta, para que você possa colher tudo aquilo que o Senhor tem para você. Muitas vezes eu estou aqui ensinando você, o Espírito Santo falou algo para o teu coração e você deixou de anotar, deixou de grifar na tua Bíblia, e era aquilo que Ele queria falar com você. Então não perca. Não perca esses ensinos, aquilo que eu tenho trazido para vocês como conhecimento, e não somente como conhecimento, mas também como edificação espiritual. Fogo do Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz fogo, querido. A palavra de Deus, ela nos traz unção, nos traz a virtude do alto, a virtude do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Então dê liberdade para a pessoa do Espírito Santo. Não sei quem está vendo essa fotinha aqui, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu deixei essa foto justamente para criar aí um impacto na sua mente, para você poder compreender um pouquinho da palavra de Deus e como que é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? Tem pessoas que passam a vida inteira servindo a Deus, mas ela não compreende quem é Deus, à luz da palavra dele. Então ontem aqui na live, não sei quem estava aqui na live, ontem nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa do Pai, tá bom? Iau, Iausha e Ruach HaKodesh. As três pessoas distintas da Trindade, tá? Nós demos muitos exemplos para vocês aqui, de como aonde o Pai estava atuando, Jesus estava atuando, o Espírito Santo estava atuando, quando os três estavam atuando juntos. Amém? Glória a Deus. Então você que está aqui nessa live, aprenda o que você vai aprender aqui, guarde para que você possa desabrochar o teu espírito. É assim que funciona. Quando nós compreendemos a palavra do Senhor, quando nós permitimos que a palavra do Senhor fecunde o nosso coração, ela desabrocha o mundo espiritual. Então tem muita coisa que você está aprendendo aqui comigo que o Espírito Santo ele vai começar a desabrochar na tua vida. Profeta, como assim? Você vai começar a abrir teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais. Você vai ser espiritual. E é isso que o Senhor quer de você, que você ande de maneira espiritual. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, mas eu quero dar essa introdução para você de que a pessoa que nós estamos falando hoje, a pessoa que nós estamos falando nessa live, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, querido, ele não é uma força ativa, como os testemunhos de Jeová diz, ele não é, querido, uma água, ele não é um poder, não. O Espírito Santo, preste bem atenção, ele é uma pessoa da Trindade. Divino, Deus, tanto quanto Jesus, tanto quanto o próprio Pai. Eles trabalham sempre em conjunto, sempre em unidade. Amém? Sempre em unidade, sempre em conjunto. O Espírito Santo não faz nada sem estar em concordância com o Pai. O Pai não faz nada sem estar em concordância com o Filho. Os três sempre fazem tudo em concordância. E nós falamos aqui ontem que o Espírito Santo, ele está na terra. Jesus não está mais na terra. Ainda que ele possa estar na terra. Tudo bem, gente? Porque tem gente que pode pegar minha frase e falar assim, o profeta falou que Jesus não está na terra. Sim, ele não está na terra, mas ele pode estar na terra se ele quiser. Ele é Deus. Ele está onde ele quiser. Amém? Até porque ele também é onipresente, mas a missão de Jesus é estar do lado do Pai, intercedendo como advogado pela nossa vida. Tudo bem? Então hoje, quem está aqui conosco na terra? O Espírito Santo. É por isso que você, querido, tem que desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se você não aprender a desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você nunca vai ser espiritual.
Eu vou repetir de novo. Se você não aprender a desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você nunca vai ser espiritual. Por quê, profeta? Porque é o Espírito Santo que te leva a um nível espiritual. Quem que escreveu a Bíblia? Homens, não foi? Não foi só homens. A Bíblia diz que foi homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Que Deus? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, querido, que soprou no ouvido de Moisés. Foi o Espírito Santo que soprou no ouvido do rei Davi. Foi o Espírito Santo que soprou no ouvido do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Judas, do apóstolo Tiago, de Lucas, o evangelista, o médico, de Marcos, de Mateus, o apóstolo. Então, o Espírito Santo trabalhou na mente desses homens para que eles pudessem escrever o que você tem hoje na mão. A tua palavra, a espada do Espírito, segundo Efésios capítulo 6. Ou seja, querido, a atuação do Espírito Santo nos dias de hoje é tão importante na tua vida que você não tem noção. Uma pessoa que anda em intimidade com o Espírito Santo, querido, ela tem um fogo do Espírito de Deus dentro dela. Ela tem um poder de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo está dentro dela. Se você acha que quando um demônio se materializa e você expulsa, foi você, está muito enganado. Quem expulsou aquele demônio foi o Espírito Santo em você. O próprio Jesus disse isso. Eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, querido, preste bem atenção. O Espírito Santo, ele domina o seu ser. Ele quer morar em você. Ele quer estar em você. Mais do que você possa imaginar. O Espírito Santo, ele quer estar dentro do teu coração, dentro do teu espírito, morando na casa. Profeta, qual que é a casa? É o teu templo, querido, é o teu corpo. Amém? Deixa eu abaixar só um pouquinho aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo, amado, ele quer morar em você. 1 Coríntios capítulo 6. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aonde que eu quero chegar com você nesse ensino? É que se você não aprender a andar pelo Espírito, preste atenção, isso aqui é importante. Se você não aprender a andar pelo Espírito em intimidade com o Espírito Santo, nunca você vai ser espiritual. Nunca você vai vencer Satanás. Nunca você vai vencer o poder das trevas. Nunca você vai vencer a tua carne. Nunca você vai vencer a tua mente. Nunca você vai vencer os teus sentimentos. Por quê? Porque os teus sentimentos e emoções, o Espírito Santo trabalha pelos frutos do Espírito. Ele molda o teu caráter, a tua essência, quem você é. A tua carne, o Espírito Santo vai aprender a adestrar ela. O Espírito Santo, ele sobe na tua carne, ele domina a tua carne. Para que você não venha cair em tentação, para que você não venha levar uma vida de pecado, uma vida de prática de pecado, como diz lá em Hebreus capítulo 10, aqueles que vivem na prática do pecado já não resta mais perdão pelo pecado. Quem vive numa prática de pecado não tem mais perdão, porque você está praticando porque você quer. Você não está lutando contra aquele pecado, contra a tua carne. Você aceitou as condições da tua carne. Você aceitou as condições da tua alma. E é por isso que nós vemos muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens escravos em um monte de vícios, de diversos tipos. Centenas de vícios, querido. São muitos vícios. Tem pessoas que estão viciadas em celular. Pessoas que estão viciadas nas redes sociais. Ah, profeta, se eu não estivesse aqui eu não estaria te vendo. Sim, o Senhor te trouxe aqui para que abrisse teus olhos espirituais para o quanto você está viciado. E Ele vai usar meios para isso. Inclusive a própria internet que você está viciado. Aprenda, querido, a se desligar. Aprenda a se desligar para buscar a presença de Deus. Profeta, mas se eu não estivesse aqui, como que eu ia ver tua live? Como que eu ia assistir um vídeo, ouvir um louvor? Querido, para de ser hipócrita. A minha live tem horário para iniciar. Correto? Então entre na live, saia da live, vai fazer outra coisa útil da tua vida. Vai fazer um curso, vai estudar, vai se dedicar na palavra, vai orar. Vai se capacitar, fazer uma faculdade, fazer um curso. Vai ser uma pessoa melhor, vai ser uma melhor versão de você mesmo. O problema é que as pessoas estão aliançadas com a carne, aliançadas com a alma. E deixa eu te falar uma coisa, querido, preste bem atenção. Se você não aprender a ser guiado pelo Espírito, você sempre vai ser escravo de demônios e da sua carne. Lembra, nós temos o pecado, nós temos a natureza humana e nós temos o poder das trevas. Eu vou repetir isso aqui. Existe o pecado na carne, que é a nossa carnalidade, o pecado que já está na nossa carne.
a lei do pecado que está na nossa carne. E nós temos também as forças das trevas. Você percebe, querido, que são 3 ambientes inóspitos. O pecado, que nós só geramos ele quando nós aceitamos as tentações. O pecado que nos move na nossa carne, porque a Bíblia diz que ninguém pode ser tentado por Deus, porque ele é tentado pelo próprio mau desejo. Isso está lá em Tiago. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Nós somos tentados pela nossa própria má índole. Nós somos tentados pela nossa má corrupção, a corrupção do nosso espírito, da nossa alma. E quando você anda em espírito, conectado com o Espírito de Deus, o Espírito Santo começa a quebrar esse monte de maldição que estava na tua vida. A lei do pecado, quer que eu leia para você sobre isso? Vamos ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 2. Você que está achando que eu estou falando mentira aqui, ou nunca ouviu isso aqui, abra a tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. A Bíblia diz assim, ó. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo, em Cristo Jesus, livrou você do quê? Do que a lei te livrou? Da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. A lei do pecado e a lei da morte estava te levando para a morte. Que morte é essa, profeta? A morte eterna, a separação de Deus para toda a eternidade. Inferno e depois lago de fogo. Tormento eterno para toda a eternidade. É para essa morte que nós estávamos indo. E essa é a segunda morte, a Bíblia diz. Mas, glória a Deus. Jesus, ele veio a essa terra, morreu pelo nosso pecado, quebrou a maldição do pecado na nossa vida. E ele quebrou a maldição com a própria carne, com o próprio corpo. Ele mesmo na terra, sem pecado, morreu por aqueles que tinham pecado. Hebreus diz, o justo pelos injustos. E quando Jesus fez isso, ele te deu a liberdade. Ele te deu a liberdade de ser liberto das prisões. Ele mesmo disse, o Espírito de Deus está sobre mim para libertar vocês dos cativeiros espirituais, das prisões, para abrir os olhos dos cegos, aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam oprimidos. Por quê, profeta? Porque existe prisões espirituais que as pessoas se encontram. Prisões espirituais que as pessoas estão atoladas. Prisões espirituais que as pessoas não conseguem enxergar. Por quê? Porque estão na carnalidade. Quem é carne não consegue enxergar as coisas do Espírito. Quem é espiritual e anda pelo Espírito consegue discernir as coisas espirituais. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Deixa eu ler para você. Hebreus capítulo 5, versículo... Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Toda honra e glória ao teu nome, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Te louvamos e te bendizemos. Tu és santo, Senhor. Santo é o teu nome. Eu quero ler esse versículo com você. É isso mesmo. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Você, querido, venha para a live, por favor, com a tua Bíblia na mão. Amém? Todas as vezes que você vir aqui para a minha live, venha com a tua Bíblia. Profeta, não tenho Bíblia, compre uma. Compre uma Bíblia. Tem muita gente que doa a Bíblia, não venha sem Bíblia aqui para a minha live. Tudo bem? Para que você possa anotar e gravar esses textos da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, capítulo 5, versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas o mal. Eu quero que você entenda uma coisa. Entenda isso daí no seu coração. Uma pessoa que é espiritual, ela praticou a espiritualidade. Ela praticou os princípios da palavra de Deus, e isso fez com que ela se tornasse espiritual. O livro de Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo aqui no capítulo 5, no versículo 13, que aqueles que praticam o que é espírito, aqueles que praticam as competências espirituais, exercitam as competências espirituais, ele consegue discernir o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Por quê? Porque ele tem prática de palavra, ele tem prática de vivência na palavra.
Ele tem prática de espiritualidade. Ele ora, ele jejua, ele busca Deus, ele medita na palavra, ele busca a presença do Senhor como nunca ele buscou. Ele quer níveis mais profundos na glória, ele quer manifestar o fogo, ele quer poder orar por enfermos serem curados, ele quer poder libertar pessoas de demônios, ele quer poder curar enfermos, ele quer poder pregar com autoridade. Não importa qual seja a sua necessidade espiritual ou o que te motiva a buscar ao Senhor. Você só vai conseguir exercer isso. Você só vai conseguir crescer nisso que eu estou te ensinando aqui se você aprender a andar pelo Espírito. Você só vai crescer, querido, se você aprender a andar pelo Espírito, a viver pelo Espírito. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8. Eu quero ler algo com você muito forte. Muito forte. É forte demais, querido. A palavra de Deus é poderosa. Eu poderia ficar aqui com vocês um ano aqui ensinando. É muito poder. A palavra de Deus ela tem tanto princípio do Espírito, tanta competência espiritual, que ela move o nosso ser de uma forma tão profunda e tão íntima, que a gente não é mais o mesmo quando nós conhecemos a palavra. Não há como uma pessoa que conheceu a palavra, tocou na palavra de Deus, foi tocado pela palavra de Deus, pela palavra que tem o poder de dividir a alma do Espírito. Ir no meio de juntas e medulas. A palavra que aprimora o ser humano, aprimora o espírito do ser humano. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus ela vai aprimorar você. Como uma borboleta que passa por um estado de metamorfose, a palavra de Deus ela vai te trazer metamorfose espiritual. Ela vai transformar você numa pessoa pecadora, numa pessoa santa e separada. Rabassodecai. A palavra de Deus ela vai transformar você de uma larva a uma borboleta cheia de beleza do Espírito. Aleluia. A palavra de Deus ela vai te transformar em um nível de espiritualidade quando você conhece os princípios da palavra e você nunca mais vai ser o mesmo. Não há como uma pessoa, querido, ser transformado pela palavra e continuar nas mesmas práticas. É impossível. Se a palavra de Deus está indo dentro do teu coração hoje, nessa manhã, dentro do teu espírito, é impossível que você seja o mesmo. É impossível uma pessoa que é tocada pela palavra de Deus, pela verdade, tá? Pela verdade. Estou falando desse monte de gente que está pregando aí fora, não. Um monte de evangelho mentiroso. Um evangelho totalmente fraco, medíocre, sem espírito. Não conhecem o mundo do Espírito, não conhecem a palavra de Deus a fundo, não conhecem, não andam pelo Espírito, não oram, não jejuam, não tem um pingo de intimidade com o Espírito Santo. Tem um monte de pastor vazio de presença de Deus aí no altar, querido. Um monte de pastor vazio, sem glória, sem poder nenhum. É só palavra. Deixa eu te falar, você aqui, pastor que está aqui me ouvindo. Se você prega sem poder, você está só pregando letra, e letra ela mata. A palavra somente vai matar tuas ovelhas, porque as ovelhas não querem alimento físico. As ovelhas querem alimento espiritual. As ovelhas querem espiritualidade, querem se alimentar de um alimento espiritual e não de um alimento fajuto, medíocre, que você joga na internet, monta para mim um sermão e ele monta para você. Hipócritas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pregações na minha igreja, a maioria, 90% delas, 90%, eu nem abri a Bíblia. Eu nem abri a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dentro da minha cabeça. A Bíblia está dentro do meu espírito. Quando eu abro a minha boca para pregar, o Senhor me toma. O Senhor, Ele me toma. Não sei se você já percebeu aqui, há momentos que o Espírito Santo Ele me toma aqui, nessa live. E eu falo de uma forma totalmente diferente. Isso é o Espírito, não sou eu. O Espírito Santo toma a minha boca, toma a minha mente, toma o meu espírito. E Ele começa a ensinar você aqui nessa live. Pessoas espirituais não precisam de sermões decorados. Pessoas espirituais não precisam de preparar nada. O Espírito Santo ele traz para ela o que ela precisa falar. Não é isso que Jesus disse? Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo trará na boca de vocês o que vocês precisam fazer. São homens sem fé, baseados somente no seu conhecimento, na sua estrutura da psique. Deixa eu te ensinar uma coisa, querido, aqui. Preste bem atenção. Pessoas que são espirituais não dependem de letra. Teve pessoas que eram tão espirituais. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Certa feita eu fui para o monte para orar. Eu gosto muito de orar no monte. Deixa eu fazer um parênteses aqui para te ensinar uma coisa. Eu gosto muito de orar nos montes. Muito. Amo orar no monte.
Amo. E eu fui para esse monte, um monte aqui em São Paulo chamado Monte da Luz. Não sei quem já foi aqui em São Paulo. E eu fui para esse monte. Naquele monte, querido, eu levei 2 dos meus discípulos. Foi dois. Eu levei 2 dos meus discípulos. E naquele indo para o monte, subindo o monte, nós encontramos um cego. Só que até então, eu vi ele com aquele cajado, e aquele homem, eu não sabia que ele era cego. Porque ele conhecia tão bem aquela caminhada do monte, tão bem que parecia que ele não era cego. Eu vi que ele tinha um cajado na mão. Ele tinha um cajado na mão. E o Espírito Santo me incomodou para falar com aquele homem. Me incomodou, vá até aquele homem. A princípio, eu esperava que o Senhor, quando eu fosse falar com ele, porque é assim que acontece comigo, né? O Senhor me traz muita revelação, muita palavra de conhecimento, muita palavra de sabedoria para direcionar pessoas. Quando eu vou falar com as pessoas, o Senhor me traz as visões. E eu pensei, na minha mente, né, que o Senhor mandou eu ir até aquele homem, porque o Senhor queria me usar para entregar algo para ele. Mas eu não sabia que era ele que ia entregar algo para mim. E aquele homem cego, preste bem atenção, eu nunca ouvi tanta verdade espiritual como eu ouvi na boca daquele cego. Eu nunca ouvi tanta verdade saindo da boca daquele cego. Eu nunca ouvi aquilo. Eram palavras, querido, de vida. Aquele homem passava dias no monte orando. Aquele homem tinha dias, ele passava a semana inteira jejuando, cego. Cego. Ele me contou cada experiência no monte que ele teve. E quando ele abria a sua boca, parecia que eu queria ficar ali horas na frente dele. Eu poderia ficar o dia inteiro ali na frente dele, ouvindo o que ele tinha para falar. E detalhe, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Eu estou te mostrando o que é andar pelo Espírito, o que é andar de maneira carnal. Aquele homem falou comigo como se eu nunca tivesse conhecido a Bíblia. E detalhe, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu já li a Bíblia muitas e muitas vezes. Eu já perdi as contas. Mas quando eu ouvi aquelas palavras que vinham de uma boca espiritual, parecia que eu era um bebê que nunca tinha ouvido nada da Bíblia. Parecia que eu nunca tinha ouvido nada da palavra de Deus. Uma pessoa que tinha muito conhecimento de Bíblia, agora é ensinada por um cego. Por que eu estou te contando esse testemunho que eu tive? E detalhe, tá? Nós oramos juntos. A glória de Deus desceu sobre nós. E nós começamos a falar em línguas espirituais. Nós começamos a se edificar um ao outro. A glória foi tão forte naquele lugar que você não tem noção. Uma pessoa cega, sem mídia. Talvez aquele homem ninguém conheça ele. Mas eu vou te falar uma coisa. Os céus conhecem aquele homem. Os céus conhecem aquele homem, porque quem é espiritual, eu vi o próprio Espírito Santo usando a boca daquele cego para falar comigo. Me ensinar que não é só de conhecimento que nós levamos o Evangelho, mas de uma aliança espiritual com o Espírito Santo. De uma aliança íntima com o Espírito de Deus. É Ele que nos traz o conhecimento do espiritual e não é o físico. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que talvez você nunca aprendeu isso aqui. Para de se esconder atrás da Bíblia. Como assim, profeta? Você é uma pessoa que cita a Bíblia o tempo inteiro? Você usa a palavra de Deus o tempo inteiro? Sim. Eu uso a palavra de Deus o tempo inteiro porque ela é lâmpada dos meus pés e luz para o meu caminho. Só que eu vou te falar uma coisa. Para de se esconder atrás da Bíblia. A Bíblia, ela escreve para te levar para alguém. E não é alguém que te leva para um livro. A Bíblia é a bússola que te leva para ter intimidade com alguém. Espírito Santo. Tem muitas pessoas que se escondem atrás da Bíblia, da letra, e se esquece que a Bíblia aponta para alguém. A Bíblia aponta para o Espírito de Deus. A Bíblia aponta para Jesus. E a Bíblia aponta para o Pai. A Bíblia aponta para a Trindade. Para de se esconder atrás da Bíblia. Jesus nunca vai querer que você fique com a tua cabeça olhando para baixo. Ele quer que você olhe com a tua cabeça olhando para cima. A Bíblia, ela te leva a ter intimidade com alguém. A palavra de Deus é a tua bússola para te levar num caminho com o Espírito Santo.
Mas tem tanta coisa, querido, dentro da palavra de Deus que é espiritual, revelação, para o nosso espírito que você não tem noção. 90% talvez de tudo que eu aprendi até hoje não foi com homens. 90% do que você está sendo ensinado aqui nessas lives, e eu sei que você tem crescido muito aqui comigo e com o Espírito Santo, eu não aprendi com ninguém, eu não aprendi com homens. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi de uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus, uma vida de pagar o preço na presença do Senhor. É isso que me levou ao nível que eu estou hoje. E eu vou te falar uma coisa, o nível que eu estou hoje não será o nível que eu estarei ano que vem. O nível que eu estarei em 2025 não será o nível que eu estarei em 2026. Eu estarei em um nível de glória muito mais profundo. Muito mais profundo. Por quê? Porque eu tenho sede de corça. Nós cantamos aqui no início, não cantamos? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Se você é uma corça, então você vai ter sede da palavra de Deus. Você vai ter sede do espiritual, do Espírito Santo. Amém? Eu quero ler algo com você aqui, preste bem atenção. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tem uma irmã aqui que está colocando carinha de riso o tempo inteiro. Edilene. Qual que é a graça, minha irmã? Qual que é a graça? Não estou vendo graça nenhuma aqui. Isso aqui é um momento de reflexão. Não estou entendendo a graça. Tudo bem? Eu não estou aqui contando piada. Eu não estou aqui brincando com a palavra de Deus. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Respeitem a palavra de Deus, respeitem o que vocês estão aprendendo aqui. Se você não gosta do que você está aprendendo aqui, é simples, sai da live. Você não precisa ficar aqui. Eu não preciso de você aqui. Eu vou repetir de novo. Deus não precisa de você aqui. É vocês que precisam de Deus. É vocês que precisam do que eu estou ensinando aqui. Porque eu não estou ensinando aqui de homens. Eu estou ensinando aqui pelo Espírito. Se eu ver chacota aqui na live, eu vou bloquear. Eu não estou aqui contando piada, não estou aqui fazendo stand-up. Eu estou aqui pregando a palavra, eu estou aqui falando coisas que eu passei anos da minha vida. Anos da minha vida aprendendo. Estou aqui te ensinando. Você tem noção de você passar mais de 13 anos estudando a palavra? Intimidade com o Espírito Santo de maneira profunda. Você está ouvindo aqui, querido, você fala para mim assim, profeta, você é muito sábio. Querido, o tanto são anos, 13 anos mais ou menos, de intensidade na presença do Senhor. Desde o dia que eu tive contato com a palavra de Deus, verdadeiramente com o Espírito Santo, nunca mais eu fui o mesmo. Então não vou aceitar chacota aqui, com aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo, aquilo que me foi revelado. Romanos capítulo 8, versículo 4. Presta bem atenção que eu vou te ensinar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 4. Deixa eu só responder essa pergunta da minha irmã aqui. Eu vou responder duas perguntas aqui, tá? Do Gerson e da Revaneide. Eu vou responder essas duas perguntas aqui, preste bem atenção. A primeira pergunta do Jefferson, ele perguntou: como ser íntimo do Espírito Santo? Gerson, não existe intimidade com o Espírito Santo sem pagar preço na presença dele. Então, se vocês querem ser íntimos do Espírito Santo, vocês precisam pagar preço na presença dele. Ninguém vai ser íntimo do Espírito Santo se não pagar tempo com ele. O mínimo que uma pessoa tem que estar na presença de Deus diariamente é 1 hora. Isso é bíblico, para quem não sabe, tá? Para quem não sabe disso, deixa eu te ensinar aqui os segredos espirituais. Jesus, ele disse, vocês não podem orar comigo pelo menos 1 hora. Ele disse isso para os seus discípulos. O mínimo que uma pessoa tem que passar na presença de Deus no dia, o mínimo, é 1 hora. Você pode dividir essa 1 hora em 3 períodos. 20 minutos de adoração, 20 minutos de meditação da palavra e 20 minutos de oração intensa. Eu recomendo que você pegue 10 minutos em oração em línguas. Fale em línguas, 10 minutos. E 10 minutos você ora a oração com a sua língua materna. Mas o mínimo é 1 hora. Não há crescimento espiritual, não há sabedoria do Espírito sem ter preço na presença dele. Não existe isso. Tudo bem? Sem sacrifício não tem fogo. Amém, amados? A primeira resposta é essa, tá bom, Gerson? Dependemos de intimidade com Deus.
E para ter intimidade tem que ter tempo. Ninguém aqui começou se relacionando com a sua esposa da noite para o dia. Houve um período de conquista, de cortejo, houve um período na presença dos dois, juntos, em unidade, para que você pudesse desenvolver um relacionamento com a sua esposa, sim ou não? É a mesma coisa com Deus. Você não começa tendo um relacionamento com Deus da noite para o dia. Você não consegue ouvir a voz dele, discernir a voz dele da noite para o dia. Assim como tua mulher, falando na multidão de 10 mulheres, você não saberia como era a voz dela no início. Mas quando você está na presença de Deus e paga o preço de estar na presença dele, ele começa a te aperfeiçoar. Ele começa a te ensinar. Você começa a ficar mais sensível à voz dele. Hoje eu reconheço a voz da minha esposa em qualquer lugar que eu for. Se eu escutar um A dela, eu sei que o A vem dela. Mas por quê? Porque eu tenho 12 anos de intimidade com a minha esposa. 8 anos de casado, vou para 9 anos de casado. E 3 anos mais ou menos de cortejo ali, né? De conquistar a minha esposa, de um relacionamento. Amém? Glória a Deus. E detalhe, o nosso processo foi muito intenso, porque nós pagamos o preço, casamos virgens aos 23 anos. O nosso relacionamento foi pautado em servir a Deus. O meu casamento foi pautado em estar na presença de Deus. Nos casamos virgens, nos consagramos a Deus, a nossa virgindade. E perdemos a nossa virgindade no altar do Senhor, na cama da lua de mel. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor me chamou à santidade desde o ventre da minha mãe. Eu fui chamado como profeta, querido, ao Senhor, desde o ventre da minha mãe. A santidade me dominava. Eu não me sentia pertencente a este mundo. Eu sentia nojo do pecado. Para você ter ideia, você que está aqui ouvindo a minha vida, né? Tá vendo aí profeta Lucas Jerônimo, você não entende esse termo? Querido, o Senhor me chamou como profeta desde o ventre. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quando eu pecava, deixa eu te ensinar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu sobre isso. Quando eu pecava, quando eu era adolescente e caía num pecado de masturbação, sabe o que eu fazia? Adolescente, talvez 13, 14 anos. O Espírito Santo me dominava com um temor tão grande. Eu ia tomar banho porque eu tinha nojo do pecado que eu tinha feito. Eu tinha nojo do pecado que eu tinha cometido, cumprindo a palavra de Deus, sem ter conhecimento da Bíblia profundeza. Mesmo sem ter conteúdo tão profundo de Bíblia. Sabe o que eu fazia? Eu tirava a minha roupa, eu tomava banho e sentia nojo daquele pecado. Sentia nojo de mim, nojo da minha carne. Sem saber, estava cumprindo a Bíblia. Judas, capítulo 1. A Bíblia diz que até a sua roupa está contaminada pelo pecado. Eu não sabia do que estava na palavra, mas o Espírito Santo já me movia à santidade profunda. É por isso, querido, que você vem aqui na minha live, escuta eu falando aqui e fala assim, nossa, esse ensino, isso é santidade, isso é pureza, eu nunca ouvi isso, por quê? Eu fui chamado do ventre para ensinar pessoas a santidade, ao poder de Deus. Então, meu amado Gerson, não há como você caminhar na presença do Espírito Santo de maneira profunda sem pagar preço com ele. Você nunca vai orar por demônios e demônios vão sair se vocês não pagarem o preço na presença de Deus. O diabo não liga para o que está externo, ele liga para o que está interno. É o poder dentro de você latente que expulsa demônios. Amém? Então está aqui respondida a pergunta do Gerson. Deixa eu ler a pergunta do meu irmão aqui, ó. Deixa eu responder aqui, queridos, algumas perguntas rapidinho. E eu quero concluir esse conteúdo com vocês, tá? Isso aqui é muito importante que vocês compreendam. Isso aqui é vida para o espírito de vocês. Isso aqui vai dar vida para o espírito de vocês. Eu quero ler aqui o que o Helder falou aqui, ó. Qual salmo é bom para tirar o vício? Nenhum, Helder. Nenhum. Nenhum salmo é bom para tirar de vício. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Hoje vocês estão vendo se levantando na internet um monte de pseudo-profetas. Preste atenção que eu vou ensinar aqui. Preste atenção. O teu salmo é o Salmo X. O teu salmo é o Salmo X. Eu nunca vi tanta baboseira na minha vida. E eu sei que vocês sabem quem que eu estou falando. Querido, não é o texto que vai te libertar. É a tua vida dentro do texto. Não é você citar a Bíblia que vai te fazer demônios saírem. Não é você citar o Salmo 91 que vai expulsar demônios da tua vida. Vocês estão aprendendo tudo errado com esse monte de fariseu pregando aí fora.
O que faz demônios saírem da tua vida é a aplicação da palavra na tua vida diária, nas tuas vivências, na tua atitude, no teu pensar, no teu falar. É isso que expulsa demônios. Os salmos são cânticos espirituais, nos ensinando o mundo espiritual, nos ensinando a adorar a Deus, mostrando como funciona o mundo espiritual. Você não pode ficar recitando o Salmo 91, abrir tua Bíblia no Salmo 91 na tua casa e você levar uma vida de pecado. O diabo está dando risada da tua cara. O diabo não tem medo de Bíblia, querido. O diabo usou a Bíblia contra Jesus no deserto. O diabo usou a Bíblia contra Jesus no deserto. Ele citou a Bíblia. O diabo não tem medo de Bíblia. O diabo tem medo da sua prática diária na Bíblia. A oração, a meditação na palavra, a adoração a Deus. O jejum. Buscar conhecer a Deus e continuar a conhecer a Deus. É isso o que te previne dos vícios. Não é ler um salmo. Vocês estão aprendendo tudo errado. Tem um monte de gente ensinando tudo errado aí na internet, gente. Um monte de baboseira. Lembra o que Paulo disse? Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não é ouvir que te liberta. Não é ler que te liberta, mas é a prática da palavra que te liberta. É a aplicação da palavra no teu espírito que vai curar a tua carne do vício. É o quanto você paga o preço na presença de Deus. Não é um salmo que vai te libertar, querido. Vocês estão aprendendo tudo errado. É por isso que eu falo que esse monte de gente na internet está pregando tudo errado. Levando um monte de gente para o inferno. Como que uma pessoa fica recitando o Salmo 91 aqui e leva uma vida de adultério ali? Como que uma pessoa lê o Salmo 91 aqui e vive numa vida de pornografia e masturbação? Como que uma pessoa lê o Salmo 91 aqui e fala mal com a esposa, grita com a esposa, xinga a esposa? Isso não tem sentido. Não tem sentido, não tem aplicação bíblica nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Você que vai lá e comenta na plataforma desses homens, assim, ó, qual é o meu salmo? Tem um monte de gente trabalhando para ele, uma equipe. A equipe vai lá, sorteia um salmo e joga para você teu salmo. Para de fazer isso, gente. Será que vocês estão tão cegos espiritualmente que não conseguem ver a palavra de Deus? Será que vocês estão tão cegos espiritualmente que vocês não conseguem compreender o que é espiritual e o que é carnal? O que te blinda contra o império das trevas, o que te blinda é olhar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Se você não obedece a Deus, demônios vão travar a tua vida mesmo. Não adianta você orar se você não obedece. O próprio Jesus disse, se vocês verdadeiramente me amar, vocês vão obedecer aos meus mandamentos, às minhas instruções. Como você quer crescer com Deus, querido, num nível profundo de intimidade, se você não obedece a palavra? Tem pessoas que querem crescer no poder de Deus e não cumpre um mandamento tão simples de Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e prega o evangelho. Você não prega para ninguém, você não evangeliza ninguém e quer que o poder cresça em você? Como que você quer curar enfermo se você não prega para ninguém primeiro? Como que você quer ouvir a voz de Deus se você nem obedecer a palavra dele, você obedece? Toma cuidado, querido, com um monte de misticismo que vocês estão ouvindo lá fora. Um monte de falso profeta. Abre tua mão aí. Deixa eu ver o que está na tua mão. Isso é leitura de mão, isso é feitiçaria. Isso não existe, querido, na Bíblia. Não existe. Os cristãos de hoje estão cegos. Não conseguem compreender o mundo espiritual porque estão debaixo de uma religiosidade pesada, de um espírito de religiosidade. O Deus desse século tem cegado o entendimento de vocês e a palavra de Deus não tem resplandecido no coração de vocês. Queridos, escute o que eu estou falando aqui para vocês. O que te capacita? O que te faz crescer no espírito? O que te faz crescer no amor com Deus? É o quanto você paga o preço para estar com Ele. É o quanto você está na presença dEle. Não é o quanto você fica na internet assistindo podcast. Não é o quanto você fica lendo um livro. É o quanto você está apaixonado por Ele.
É o quanto você quer a presença dele. É o quanto você o ama. O primeiro mandamento da Bíblia é: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo o que você é. Não é com tudo o que você escuta da boca de homens. Não é o quanto você escuta da boca de fulano ou de ciclano. É o quanto você está na presença dele. E quanto mais você está alinhado a ele, ele vai te usar, ele vai te capacitar. Ele vai te encher do Espírito Santo para você fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus. Você vai curar enfermos, expulsar demônios, se pegarem escorpiões ou em serpentes, nenhum mal te causará dano. Por quê? Porque você é uma pessoa que não é movida por homens, você é movida pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Senhor quer te usar, querido, mas você não pode ser usado com um monte de feitiçaria gospel. O Espírito Santo não pode te usar com um monte de baboseira gospel. O Espírito Santo não pode te usar se você estiver acreditando numa falácia, numa mentira. Tem um monte de falso profeta na internet. É por isso, querido, que o Senhor tem me levantado nessa internet para pregar a verdade, para abrir os olhos dos cegos. Antigamente o Senhor me usava para abrir os olhos de pessoas mundanas. Hoje eu tenho que abrir os olhos de pessoas que estão dentro da igreja. Os tempos mudaram, o diabo mudou as estratégias. Ele não trabalha mais só no mundo, ele trabalha dentro da igreja. E se você que está aqui, pastores que estão aqui me ouvindo, que eu sei que tem pastores aqui, presta bem atenção. Pastores, pastoras, apóstolos, profetas, não importa qual é o teu título espiritual. Não importa qual que é a tua chamada espiritual. Pregue a verdade. Ensine as suas ovelhas a verdade, porque você será cobrado disso. Você será cobrado. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse: vocês serão absolvidos pelas tuas palavras e serão condenados pelas tuas palavras. Então pregue sobre Jesus, pregue sobre o Espírito Santo, ensine pessoas. Eu sei que as pessoas não querem mais ouvir isso. As pessoas só querem dinheiro e prosperidade, teologia dessa porcaria de teologia de prosperidade. Mas continue pregando a verdade. Porque a Bíblia diz que as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do pastor. As verdadeiras ovelhas ouvirão a voz daquele que prega a verdade. Aleluia. Aleluia. Nós não estamos aqui, querido, para massagear o ego das pessoas. Estamos aqui para pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. O amor do Pai, o juízo de Deus, a consequência do pecado e quem é o Espírito Santo para o nosso coração. Quem é o Espírito Santo no nosso espírito. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Ensine pessoas a se relacionar com Deus. Ensine pessoas a se abrir para Deus, rasgar as suas vestes, se humilhar diante de Deus. Aprender a ter um espírito de humilhação, aprender a ter um espírito de vocação, um espírito de dedicação a Deus. Um espírito de santidade ao Senhor. Um espírito temente a Deus. O princípio da sabedoria, querido, é o temor a Deus. Aquele que teme a Deus, Deus derrama sobre ele sabedoria. Aquele que teme a Deus, respeita a Deus. Aquele que respeita as leis de Deus, respeita os mandamentos, os estatutos do Deus eterno, ele começa a desenvolver sabedoria. Quanto mais temor e respeito você tem a Deus, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Desenvolva, querido, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Desenvolva um relacionamento profundo com a glória de Deus, com quem Deus é. Busque a glória dele. Tenha o espírito de Moisés sobre o teu coração. Moisés queria ver a face de Deus e não ter as mãos de Deus. Moisés não buscava a Deus pelo que ele tinha para oferecer. Moisés buscava a Deus por quem Deus era. Moisés buscava a face de Deus. Moisés queria um relacionamento íntimo com Deus. Passou 40 dias sem comer e sem beber no Monte Sinai, buscando a face do Deus eterno. E é isso, querido, que você tem que buscar. Um relacionamento íntimo com o Senhor, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está avivando essa internet.
Muitos de vocês serão pastores, líderes, profetas, profetisas do Senhor, apóstolos, apóstolas, mestres, mestras, evangelistas do Senhor Jesus, diáconos, presbíteros, bispos. As minhas pregações não são para massagear o ego de vocês, mas para levantar soldados nessa terra. Levantar homens e mulheres com chamada de Deus para avivar a tua cidade, o teu bairro, aonde quer que você esteja. É para isso que o Senhor me levantou aqui nessa internet. É para levantar um povo remanescente que quer ser usado por Deus a todo custo, que não se dobra. Que não se dobra diante do pecado e desse mundo tenebroso. Mas só se curva diante do Deus poderoso. Como Ananias, Misael e Azarias, que não se dobraram diante da estátua daquele rei. Pessoas que só se dobram diante de um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Rabasede Kamandagai. O único e verdadeiro Deus. É só a Ele que você tem que se dobrar, querido. É só a Ele que você tem que se curvar e se humilhar. Não abaixa a tua cabeça para ninguém nessa terra. Mas curve todo o teu corpo em sinal de humilhação diante de Deus. Dobre o teu joelho e coloque a tua cabeça no pó, a tua boca no pó e reconheça quem Ele é. Coloque tua boca no pó e reconheça quem é o Criador dos céus e da terra. O início de um relacionamento é reconhecer quem é Ele. Aceite quem Ele é na tua vida, para que você possa crescer na presença dEle. Se você não se humilha, se você não reconhece quem Ele é, nunca Ele vai se mostrar para você. Nós estamos, querido, arranhando ainda aqui um nível ainda de glória. Eu estou arranhando com você um nível de glória que Deus está nos levando. Há muito mais dos rios de Deus para a tua vida. Estamos com as águas ainda nos tornozelos. Chegará um nível que nós estaremos com as águas mergulhando, como Ezequiel capítulo 37. Aquele anjo falou para Ezequiel, caminhe mais 500 metros e as águas estarão nos teus joelhos. Agora caminhe mais 500 metros e as águas estarão nos teus lombos. Agora caminhe mais 500 metros e as águas estarão nos teus ombros. Caminhe mais 500 metros e as águas cobrirão você. Deus quer nos levar a águas profundas, na glória dEle, na santidade dEle, na atmosfera do espiritual. Tu se que manda racete que mandará baixer de cai. Não se escandalize, querido, porque aqui eu falo em línguas. As línguas me levam a um nível de edificação espiritual que você não tem noção. Sabe por que você está me ouvindo falar coisas aqui tão espirituais para o teu espírito? É porque eu uso esse dom o dia inteiro. Eu falo em línguas o dia inteiro. As línguas me levam a um nível de glória, a um nível de espiritualidade, que o homem não consegue adentrar somente orando nas línguas maternas. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Não se escandalize se eu falar em línguas aqui. Porque eu vou falar em línguas a hora que o Espírito Santo me tocar, eu vou falar sim. Use as línguas para te edificar e transformar atmosferas espirituais no teu espírito. Use as línguas. Eu vou falar sobre esse dom com você. Eu nunca tive a oportunidade de falar com você sobre esse dom aqui, mas eu quero falar com você sobre esse dom de línguas. Querido, o dom de línguas é a ferramenta mais poderosa que você tem para te levar a um nível profundo. Muitas vezes você pode passar 10 horas orando na língua materna, 10 minutos orando em línguas. É o equivalente a orar mais de 10 horas, 20 horas, 30 horas, orando na língua materna. Quando você ora alguns poucos minutos em línguas, isso é uma oração poderosa que você não tem noção que está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus, amados. Bênção demais. Espero que o Espírito Santo possa ter falado conosco nessa live.
eu queria falar mais com vocês sobre esse tema, mas eu quero abordar mais desse tema na segunda-feira de manhã. Tudo bem? Eu quero continuar com esse tema porque é um tema muito profundo. Esse tema tem um poder, querido, de nos levar a um nível tão profundo na presença do Senhor que você não tem noção. O pessoal está perguntando aqui para mim, profeta, como falar em línguas? Como que pode desenvolver o dom de línguas? Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo te batizar com o poder dele, você vai soltar as línguas. Você vai soltar as línguas. Elas sairão. O diabo vai querer mentir na tua cabeça de que aquilo ali é da carne. Manda o diabo pro inferno. Se o Espírito Santo quiser te tocar, solte as línguas. Fale em línguas. Use esse dom tão poderoso. É um dom maravilhoso, querido. Você não tem noção. Fale em línguas. Profeta, eu tenho que falar em língua só no culto? Não, querido. Profeta, eu tenho que falar em língua só quando eu estou orando, adorando? Não, querido. Você pode falar em línguas a qualquer momento. Eu falo em línguas dirigindo, indo para buscar minha esposa na escola, buscar meus filhos. Eu falo em línguas o tempo inteiro. Teve um rapaz que eu fui dar carona esses dias e eu sempre falo em línguas. Eu sempre estou falando em línguas. E eu dirigindo comecei a falar em línguas porque é a força do hábito. Eu tenho um hábito de falar em línguas. Aí ele me olhou assim e falou assim, o que você está falando aí, meu jovem? O que você está falando aí? E eu falei assim, meu irmão, eu estou falando com Deus na língua do Espírito. Eu estou falando com Deus nas línguas que só o Pai e o Espírito Santo entendem. Fale em línguas. Amém? Use esse dom tão poderoso que faz você crescer num nível de atmosfera tão profunda com Deus. Amém? Eu vou trazer um estudo para vocês somente sobre o dom de línguas, tudo bem? Sobre os mistérios que tem por trás, sempre com a palavra de Deus. Sempre. Nós vamos falar do dom de línguas, conforme a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Amém? Antes de ontem, eu estava conversando com um homem e ele falou para mim assim, mas eu creio que o dom de línguas é línguas de nações, línguas de sotaques de nações, inglês, português, espanhol, enfim. E eu fiz uma pergunta para ele que desmoronou ele. E eu falei assim para ele, qual é o sentido do apóstolo Paulo ficar falando sozinho em grego? Qual é o sentido do apóstolo Paulo ficar falando sozinho em hebraico ou aramaico? O apóstolo Paulo não ficava falando sozinho, querido, numa língua de nação. Ele falava línguas estranhas. É por isso que o apóstolo Paulo disse, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito está sendo edificado. Então, quando você ora em línguas, o teu espírito está sendo edificado com Deus. Você vai para um nível de glória profundo. Quem fala em línguas, querida, é espiritual. É espiritual, totalmente espiritual. Amém? Só quem é espiritual entende a importância desse dom. É por isso que ele é o primeiro dom que o Espírito Santo nos dá. Por quê? Sem esse dom você não tem os outros. Sem você usar o dom de língua, você não vai ter os outros dons. Você não vai ter o dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. A fé, dons de curar. Você não vai ter dons de sinais e maravilhas, interpretação de línguas e profecia. Você não vai ter nenhum desses dons. Por quê? Você não usa o primeiro dom. Você não usa o primeiro dom do Espírito, que é o dom de línguas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe o dom de línguas. Glória a Deus. Queridos, eu vou parar por aqui hoje. Eu vou ter alguns compromissos hoje, eu tenho que adiantar algumas coisas aqui também no ministério. Hoje nós vamos ter à noite um encontro de homens aqui na igreja, que nós damos o nome de Homens Forjados. É só os homens que eu venho para edificar. Gente, é glória demais, hein? É glória, é fogo puro. Você vê aquele monte de homem na presença de Deus jogado no chão de joelho, rasgando o coração na glória de Deus. É poderoso demais. Amém? Aqui na igreja é fogo puro, querido. Eu sou do manto. Eu sou do fogo do Espírito de Deus. Amém? A diferença é, eu creio no fogo, mas eu concilio com o ensino da palavra. Amém? Tudo que nós manifestamos pela glória de Deus tem que estar amparado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus, amados. Bênção. O pessoal está dando risada aqui que eu falei que eu sou do fogo. Sim, querido. Eu sou do fogo. Eu amo o fogo do Espírito. Eu amo a glória de Deus. Quando o Espírito Santo me toma, eu pulo, eu me jogo no chão, não estou nem aí.
Pouco me importa quem está me olhando. Eu quero me entregar na glória dele. Eu quero me entregar na presença dele. Amém? A Bíblia diz que os sacerdotes e os levitas não conseguiam ficar de pé quando a glória de Deus descia no tabernáculo e no templo. Quem sou eu para ficar de pé na glória de Deus quando ela vem? Aleluia. Amém, queridos? Bênção. Deixa eu dar os recados rapidinho então aqui para a gente concluir essa live com chave de ouro, tá? Estamos aqui com quase 400 pessoas online para a honra e a glória do Senhor. Pessoas sedentas e famintas pela glória de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, querido. Pessoas que querem aprender e ser cheia do Espírito Santo. Vai se preparando, vai se preparando. Você vai crescer num nível de glória que você nunca pensou. Um nível de atmosfera do Espírito que você nunca imaginou. Amém? Glória a Deus. Há mais de Deus para nós. O nosso Deus é infinito. Ele tem muitas coisas para o nosso espírito. Amém? Vamos lá então. Todos os dias, anota aí. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou com vocês aqui na internet, ensinando aqui na internet. Tudo bem? Agora, no sábado, nós só temos a live da manhã. Por quê? Porque à noite eu tenho um evento aqui na igreja que eu pastoreio, tá bom? Eu sou pastor fundador da Êxodo Church aqui em São Paulo. Então eu pastoreio uma igreja aqui em São Paulo. Então eu tenho eventos também aqui na igreja. Então eu tenho que tentar conciliar tanto o ensino na internet quanto os eventos da igreja, tá bom? Então, no sábado só tem a live da manhã aqui na minha plataforma. No domingo eu estou pregando aqui na igreja, tá bom? No domingo eu estou pregando na igreja. Então se você quiser me ouvir, você pode ouvir a palavra sendo pregada pelo Instagram da igreja. Êxodo Church, é a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tá bom? Então você pode ir lá no domingo, somente à noite, não tem a live da manhã. Somente à noite nós temos a live pelo Instagram da igreja, Êxodo Church, tá bom? Para quem quer pegar aí, esse aqui é o logo da igreja, tá bom? Esse aqui, ó. Esse é o logo da igreja, não tem erro. Tá escrito Êxodo do lado, ó. Êxodo, tá vendo? Êxodo. Mas o logo é em pé. Então, o logo da igreja é esse. Êxodo Church. Escreva no Instagram e você, se quiser, você não é obrigado a seguir, se você quiser seguir, você siga e você vai receber muita palavra poderosa quando eu trago aqui para a igreja também, tá bom? Então, o Espírito Santo não me usa só aqui na internet, me usa muito aqui também na igreja Êxodo Church, tá bom? Então, todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite, no sábado, aqui na plataforma, tem só a live da manhã e no domingo, nós temos a live da noite pelo Instagram da igreja. Não é pelo meu Instagram ou pelas minhas redes sociais. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Bênção demais. Eu quero também fazer um pedido para você, se você puder, novamente. Se você não quiser, não faça, tá bom? Não faça. Mas, quando você fazer, você vai ser muito edificado. Tem um botãozinho na tua tela aí, escrito seguir. Siga para que você não perca os próximos conteúdos, as próximas lives, os próximos ensinos, os vídeos que eu estou soltando aqui na internet todos os dias para vocês. Eu estou dando chaves espirituais para vocês aqui, queridos, muito importantes, muito importantes. Então, tem um botão na tua tela escrito seguir. Siga para você não perder as lives. E se você puder curtir, curta também para que essa live, ou compartilhar se você puder, toda vez que você entrar aqui para minha live, compartilha, porque a gente pode dobrar o número de pessoas que estão para ouvir a palavra de Deus. Pensa quantas pessoas poderia ter sido edificada hoje com essa mensagem do Espírito Santo aqui, se você tivesse compartilhado no início da live. Tá bom? Não seja egoísta. Compartilhe também, para que pessoas sejam edificadas e também possam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tudo bem? Bênção demais? Vamos orar? Feche os teus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor falou aqui nessa manhã. Eu peço, Pai, para que o Senhor nos leve, Pai, a um nível cada vez mais profundo na Tua presença. Deus, nós queremos nos alimentar das Tuas palavras, porque as Tuas palavras são espírito e vida para a nossa alma, para o nosso espírito e para a nossa carne. Espírito Santo, edifique o nosso corpo, alma e espírito na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por nos levar à Tua palavra, nos levar ao ensino da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos levado a um nível profundo. E nós queremos mergulhar e beber das águas profundas, frescas, espirituais e cristalinas que vêm do Teu trono. Te agradecemos, ó Deus, por cada ensino, por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado, Senhor. Te amamos e te bendizemos. Te damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te encha da graça, do conhecimento,
do Espírito de Deus e que você tenha um sábado abençoado, um domingo poderoso, cheio de bênçãos, cheio de revelação. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um abraço, amado. Fica na paz. Que Deus abençoe sua vida e tua família em nome de Jesus. Amém? Fica na bênção. Até amanhã à noite às 7 horas pelo Instagram da igreja ou segunda-feira na parte da manhã, tá bom? Segunda-feira, 9 horas. Grande abraço. Fica na paz.